Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, galera do primeiro ano, tudo bom? E aí, como é que tá essa quarentena? Não se esqueça, não saia de casa, tome cuidado, higiene suas mãos, faz uma higiene legal, tá bom? Bom, eu tô vindo aqui para conversar com vocês sobre a atividade que eu passei essa semana para vocês. Eu estou aqui no seu livro, na frente B, tá? Primeiro capítulo, na página 94, foi a atividade que eu passei hoje de manhã, falando sobre o crescimento da população mundial. A partir dessa atividade, o que eu pedi a vocês, inclusive passando um vídeo para você, que você tivesse uma noção de como acontece, ou aconteceu, ou está acontecendo, o crescimento da população mundial, segundo o gráfico da página 95, desde a era cristã até os dias de hoje. Então você vai ver que o gráfico ele tem duas características básicas. Primeiro, os grandes eventos da história da humanidade. Na primeira parte do gráfico você vai ver que durante mais ou menos 16, 17 séculos não houve muito crescimento da população mundial. Por que não houve? Porque nascia muito e morria muito. Né? A saúde era um problema muito sério da população. Não tinha muito assistência médica, hospitalar, porque nem tinha esse tipo de evolução ainda. Saneamento básico não existia. Questão de saúde, higiene não existia. Você vai ver aqui alguns eventos, um deles que gerou uma grande queda do crescimento da população mundial foram as grandes pestes, né? As grandes calamidades que aconteceram na história da humanidade. Bom, a partir do século XVIII, XIX, quando o homem entra na fase da Revolução Industrial, associada à Revolução Industrial, começa a evolução técnico-científica e começa a evolução da medicina. Então é isso que está fazendo com que a população tenha duas características. Primeiro, a mortalidade cai porque ela reflete a evolução da ciência. E depois, quando a mortalidade cai, a natalidade não cai na mesma proporção, então a população começa a crescer, dobrando, 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 até chegar em o seu primeiro bilhão, né, com a revolução médico-sanitária. Está aqui no gráfico, eu estou vendo o gráfico, está na página 95, faça a mesma coisa. Aí depois você vai ver que com o início do século, vamos colocar século XX, final do século XIX, a gente vai identificar também uma redução na taxa de fecundidade, principalmente, inicialmente, nos países desenvolvidos e depois, agora mais recentemente, nos países subdesenvolvidos. Então a população mundial tende a ter um crescimento mais reduzido a partir do ano 2050, 2100, como está no gráfico. Então essa é a primeira atividade que eu passei para vocês. Bom, agora deixa eu tirar aqui, eu tenho que olhar esse vídeo. Agora nós estamos na página 96. Na página 96, página 97, página 98, página 99, e ela vai até a página número... Deixa eu ver aqui, eu estou vendo o livro, tá? Para falar direitinho as páginas. Até a página número 105 é a página que a gente vai começar a estudar um tema dentro de demografia muito importante. São as chamadas teorias demográficas ou teorias populacionais. Para que isso, Mário? Para que estudar teoria populacional? Para entender a dinâmica vamos colocar assim, da espacialização ou do funcionamento ou do comportamento da população mundial. As teorias demográficas, elas têm um caráter de explicação. Por exemplo, por que a população cresce mais em certo período, por que cresce menos, o que acontece quando cresce mais, qual a característica. Essas são as teorias. Existem dois modelos de teorias. Uma é chamada teoria não natalista, porque ela não explica o crescimento da população mundial a partir do controle de natalidade. Ela explica o crescimento da população mundial a partir da evolução da taxa de mortalidade e natalidade e fecundidade. Então está no seu livro, na página 96, que explica a teoria da transição demográfica. Então o que eu vou fazer? Para você entender essa teoria de forma legal mesmo, como o meu vídeo aqui é um vídeo muito objetivo, eu vou passar para vocês um vídeo sobre essa teoria, a teoria da transição demográfica. Aí eu vou mostrar como é que essa teoria explica, você vai percebendo que ela sempre mostra a evolução da taxa de natalidade, mortalidade e crescimento da população. Então ela mostra sempre isso. Natalidade alta e mortalidade alta. O que acontece com o crescimento da população? Nasce muito, morre muito, cresce pouco.
Depois, mortalidade cai, natalidade continua alta, a população do país cresce. Os gráficos da página 96, tá? E 99 explicitam muito essa questão da transição demográfica a partir de fases. Lá na página 99 do seu livro, ele mostra a fase 1, ou primeira fase, a fase do equilíbrio primitivo, quando nasce muito, morre muito, cresce pouco. Depois, a segunda fase, quando cai a mortalidade por causa da evolução médica, né, e a natalidade continua alta. A fase 3, a mortalidade continua em queda, mas a natalidade também entra em queda, tá? E a população começa a crescer menos. A fase 4, né, é a fase do envelhecimento. Já na fase 3 começa o envelhecimento, a fase 4 é a fase do envelhecimento. Se você for observar, o livro vai citando partes do mundo em que algumas partes do mundo estão em cada fase. Por exemplo, na fase primitiva, praticamente não existe parte no mundo hoje da fase primitiva. Mas na fase da expansão populacional, você vai encontrar os países da África. O que está acontecendo com os países da África? A mortalidade está caindo por causa do avanço da medicina, mas a natalidade continua alta. Mortalidade em queda, natalidade em alta. Então, crescimento maior. Já a fase do envelhecimento, aí você vai encontrar os países emergentes e alguns países da Europa. E a fase da implosão, quando a mortalidade senil ou idosa é maior do que a natalidade, você vai ver uma população envelhecida. E hoje nós podemos identificar, por exemplo, a Itália, né, como um país onde uma grande incidência de envelhecimento, e isso traz consequência, não só para a questão da previdência, mas também para a questão da saúde. Nós estamos vendo aí, né, os problemas que a Itália está enfrentando por causa dessa questão, né, do crescimento. Essas são as teorias que nós chamamos de teoria não natalista, quer dizer, ela não fala do controle de natalidade. O autor fala da Europa e fala também da Rússia. Na Rússia a população cresce pouco e o governo russo, né, aqui está na página 100, 101, até está estimulando as pessoas a terem filhos para tentar melhorar um pouco essa questão do crescimento da população, visto que a população russa está diminuindo. As teorias demográficas ou natalistas, na página 103 até a 105, né, elas já explicam a população mundial segundo a versão de um pensador do século XVIII e XIX chamado Thomas Robert Malthus. Esse Thomas Robert Malthus passou a explicar o crescimento da população mundial a partir da ideia de que a população cresce mais ou cresce menos, fundamentado na lógica econômica. Ou seja, se tem muita gente e tem pouco alimento, tem que diminuir a quantidade de gente. Então, ele fala um pouco sobre a questão do controle de natalidade. Então, você vai estudar a teoria malthusiana. Também vou passar, tá, um vídeo para vocês verem a teoria de Malthus, do século XVIII, que prega o controle de natalidade. A teoria neo-malthusiana, já no século passado, a segunda metade do século passado, que fala também do controle de natalidade. A teoria reformista ou marxista, que questiona a teoria malthusiana e neo-malthusiana. E a teoria mais recente, que é a teoria malthusiana, que fala, né, da questão ambiental, relacionado com o crescimento da população mundial. Tá? E o livro encerra com alguns exercícios relacionados a isso, que depois eu vou parar para corrigir. Então, olha, nós vamos passar para vocês, então, 2 sequências de vídeo, tá bom? Para falar sobre a teoria demográfica, a teoria não natalista e a teoria natalista. Um beijão, até mais.